Muito bem. Vamos então iniciar nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele por esta oportunidade que nos concede nesta noite para um estudo que nos trará grandes benefícios, né? Um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de paciência com as nossas dificuldades no nosso dia a dia. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Vamos lá. Vamos também agradecer a companhia do Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que nos assiste no momento, que traz o conforto para todas as nossas necessidades. Que a luz divina esteja no caminho de todos. Que assim seja, né? Muito bem. Continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 23 e nós estamos falando sobre o subitem não vim trazer a paz, mas a divisão. Na semana passada nós chegamos até o item 14 e hoje vamos dar continuidade a partir do item 15. Né? Então o item 15 nos diz assim: infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do mestre, a maior parte veladas por sob a alegoria e a figura. Daí nascerem, desde o início, as seitas numerosas que pretendiam todas terem a verdade exclusiva e que 18 séculos não puderam pôr de acordo, esquecendo o mais importante dos divinos preceitos, aquele do qual Jesus havia feito a pedra angular de seu edifício e a condição expressa de salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas trocavam anátemas e se arrojaram umas sobre as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, abafando-as no sangue, nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos se fizeram perseguidores. Foi com o ferro e o fogo que plantaram a cruz do Cordeiro, sem mácula nos dois mundos. É um fato constatado que as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. Isso foi culpa da doutrina do Cristo? Não, certamente porque ela condena formalmente toda violência. Ele disse alguma vez a seus discípulos: ide matar, massacrar, queimar aqueles que não creem como vós? Não, porque lhe disse, ao contrário, todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E lhes disse ainda: quem matar pela espada, perecerá pela espada. A responsabilidade não é, pois, da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente e dela fizeram um instrumento para servir a suas paixões, daqueles que ignoraram estas palavras. Meu reino não é deste mundo. Jesus, em sua profunda sabedoria, previa o que deveria ocorrer, mas essas coisas
eram inevitáveis, porque se pretendiam a inferioridade da natureza humana, que não podia se transformar de repente. Seria preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque, malgrado todo o mal cometido em seu nome, saiu dela puro, jamais foi exposto em causa e censura, sempre caiu sobre aqueles que dele abusaram, a cada ato de intolerância. Sempre se disse: se o cristianismo não fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria ocorrido. Item 16. Quando Jesus disse: não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era esse. Dois pontos. Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos separados por sua crença tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo num campo para nele destruir as más ervas. E tenho pressa que ele se acenda para que a depuração seja mais pronta, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras. Os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. E, por fim, a luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus, cansados, enfim, de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si senão a desolação e leva a perturbação até o seio das famílias. Os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos então virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinarei. 17. O Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos, como Jesus encontra sob seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego que, batidos em suas últimas trincheiras, tentam lhe barrar o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições por isso. Lhe é preciso também combater, mas ao mesmo tempo das lutas e das perseguições sangrentas, passou as que se tem suportar, todas morais, e o seu termo se aproxima. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos aos cegos. 18. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que lhe iriam ser a consequência, as lutas que teria que sustentar antes de se estabelecer, como ocorreu com os hebreus antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado da sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não dele. Era como o médico que veio curar
mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. Muito bem. Um pouquinho extenso, mas teremos tempo para entender um pouco melhor, né, Davidson? Davidson, você tem a palavra. Uma ótima noite a todos e vamos lá. Olha, contrário à colocação de Jesus, contrário, que enfatizou como condição expressa, condição, está simples o vocabulário dele, para a salvação, a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Foi claro. Agora, algumas seitas, algumas não, aquelas seitas que estavam presentes naquela época, lançaram anátemas, que é uma reprovação extremamente enérgica, uma condenação, uma repreensão, umas sobre as outras, e umas contra as outras que se atiraram, as mais fortes, esmagando as mais fracas. Parem para refletir. Afogando-as em sangue, estou pegando o próprio texto, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Olha só, aqui Kardec está falando aí das cruzadas, da Inquisição, as guerras santas e outros conflitos. Vamos trazer um exemplo. A noite de São Bartolomeu, ocorrida em 1572, depois que o rei Carlos IX, da França, nós estamos aí imaginando Paris ali, ordenou o assassinato de líderes protestantes, representando a Igreja Católica. Não há um número exato de quantos foram executados. Historiadores, pesquisadores, mais comedidos, eles cravam aí, eles sugerem 3.000 numa noite só em Paris. Só que avançou para a França toda, era uma determinação do rei. E aí estima-se entre 20.000, 50.000, 60.000 o número de mortos. Mortes religiosas. A causa imediata do massacre da noite de São Bartolomeu foi uma tentativa de assassinato do líder protestante Almirante Coligny. E o medo católico de uma represália protestante. Que absurdo, né? Tudo em nome de Jesus, de Deus. É o planetão de prova e expiação, irmão. É isso aí. O que nós temos que fazer em relação a isso? Orar para esses irmãozinhos que estão aí. Só Deus sabe aonde, né? Com certeza espiando. Porque foi bem claro, amar é amar. É o fato que as guerras de religião, elas foram muito mais cruéis, e muitas vítimas, muito mais do que as guerras políticas. E era falado em alto tom, em nome de Cristo. Ele fala, em nome de Cristo eu torturo. Isso é Inquisição, nas salas de tortura. Em nome de Cristo eu torturo. Talvez esteja aí, é uma hipótese muito forte que eu venho pesquisando, para explicar os ateus. O que tem de ateus aí, enfim, com ideologias aí, perdidinhos no bom sentido, né? Por causa disso. Não é fácil. Eu falo perdidos, vão ter oportunidades. Né? Porque imagine, numa vida anterior, você é torturado em nome de Deus, você vem nessa vida, você vem ateu, no mínimo, no mínimo. Eu falo no mínimo, né? A não ser que tenha muito bom senso, né? Sabe da enganação. Enganação. Mesmo Jesus dizendo, todos os homens são irmãos. Mas cá entre nós, quem trata o próximo como irmão? Conversa com o morador de rua. Ele é tratado como invisível. Conversa furada. Pai nosso que estás no céu, nós não temos moral para falar isso. Nós não temos. Desculpa, tem as exceções aqui no grupo. Pai nosso, fala Pai nosso, está subentendendo que nós somos todos irmãos. O certo é falar Pai meu que estás no céu. Ainda não chegamos nesse nível. Eu digo de maneira geral, hein? Por favor, tem as exceções.
Tem pessoas que só precisam de um diálogo, que tem de gente na solidão. Muitas vezes solidão dentro da família, que a gente não detecta. Tudo bem, cheio de celular, cheio de tecnologia, e não dá devida atenção à criança, ao mais idoso. Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Compreende que somos crianças espirituais e são dados chances atrás de chances. E mais ainda, amar-vos o vosso próximo. E diz também, está bem claro, quem matar com a espada, pela espada perecerá. Está claro, uma linguagem inteligente. Aqui está a lei da ação e reação, de uma forma clara. Está claro, né? Quem matar com a espada, pela espada perecerá. Bem como enfatizou que os homens cansados ao final de um combate sem resultado, geralmente baseado em orgulho, egoísmo, ambições, a gente conhece muito bem, né? que consigo traz unicamente, conforme foi dito no texto, a desolação e a perturbação até invadir as famílias. Reconhecerão os homens onde estão ali os seus verdadeiros interesses, os valores com relação a este mundo e outros valores da alma. Ali você percebe o que é realmente importante. Geralmente, quando a pessoa está ali na curva, está para desencarnar, estou usando um termo popular na curva, está para desencarnar, tudo isso vem à mente. E ali você percebe se teve um grande investimento nos valores da alma ou nos valores do mundo que está evoluindo. E ali fica claro você ver de que lado estão os amigos e inimigos. Então, todos, isso é uma fala que está no texto, todos se porão na mesma bandeira, a da caridade. E as coisas serão restabelecidas na terra. Quando fala restabelecida na terra, está no texto, eu falo, mas peraí, restabelecida é porque um dia foi estabelecido. Sim, antes do ser humano entrar no pedaço. Natureza, os animais, estava tudo ali, estava restabelecido. Imagino eu, hein? Porque para restabelecer, porque um dia foi estabelecido. Então, eu estou aqui viajando em ideias, hein? Por favor, dá um amplo debate esta fala, e as coisas serão restabelecidas. Lógico que a gente entende que tudo entrará numa harmonia cristã. E lógico, se nós repararmos bem, nós estamos num período, eu comentei já várias vezes, período de muitas verdades. A verdade só não enxerga quem realmente está com os olhinhos tampados. Eu não quero enxergar, porque eu acreditei durante muito tempo nisso, eu não posso nem olhar para isso. É mais ou menos isso que deve estar acontecendo, porque não é possível. O mundo está se revelando e nós vamos se aproximar dessa fala de Jesus. Vai ficar muito mais fácil falar, eu quero ir para esse lado ou para o outro, porque as enganações vão desaparecer, as enganações, os fingidos vão desaparecer. Vão desaparecer não, a sociedade vai cobrar, né? Já estão cobrando em vários países, né? Tem gente que não pode sair na rua. Hoje, o eu prevalece ainda de uma forma consistente sobre os outros. O eu, o egoísmo, ainda. O egoísmo atinge níveis incalculáveis ainda. Exemplo, países de primeiro mundo, ricos explorando os pobres, os países pobres. Vou trazer um pouquinho de história. Depois da fase da agricultura, que durou séculos, veio a fase da navegação, através de Portugal, Dom Infante, e a exploração das colônias por parte da Europa, principalmente Portugal e Espanha, inclusive a utilização da mão de obra escravizada. Devido a isso, só estou mostrando um exemplo aqui, tá? Ok, olha, porque nós estamos falando aqui em guerras, conflitos, mas aqui a gente percebe a ausência do cristianismo. Devido a isso, entre outras consequências, imaginem aquela situação da escravidão, abuso dos indígenas, enfim, as entradas portuguesas e espanholas no Brasil, estou olhando aqui para o Brasil, surgiu essa cultura da desconfiança. Pode ver que o brasileiro conhece uma pessoa, primeiro ele desconfia. Tanto é que o mineiro fala, olha, tem que comer 1 quilo de sal juntos. Né? Depois que ele vai confiar.
É diferente de outras culturas aparentemente mais evoluídas, mas tudo está tão mudado. Eu falo aí da década de 80, 90, início do século XX, algumas culturas. Hoje está tudo muito mudado. Nós estamos nos aproximando da regeneração. E na sequência, depois dessa era de muita exploração, que continua ainda na África, indiretamente no Brasil, Amazonas, continua, de uma outra forma, uma forma mais inteligente, sutil. Veio na sequência a industrialização, que veio através dos recursos explorados desses países subdesenvolvidos, inclusive o Brasil. Esses países pobres, que foram explorados, tiveram que investir em produtos agrícolas. Só estou contando aqui da história, porque sempre tem a tal da exploração. E fica claro, na visão dos estudiosos, que países que mais investiram em educação, eles se distanciaram, provocando uma grande desigualdade. Bom, basta ver aí as autoridades, né, o quanto elas estão ganhando. Você pega em todos, menos os países lá da Europa, lá no norte, que um deputado ali ganha igual um professor. Aqui não. Bom, enfim, vão surgindo. E, em resumo, o que eu estou querendo dizer que nos países subdesenvolvidos, os poderosos influenciaram muito, durante todo esse intervalo de tempo, na educação, para facilitar aí manipulações, política, corrupção, essa coisa toda, influenciaram. Tanto é que o QI nesses países subdesenvolvidos e em países em desenvolvimento caiu sensivelmente a média. Então, para quê? Olha bem, atrás de tudo isso está lá o poder, a ambição, o egoísmo, o orgulho, tudo que a gente conhece, que joga a frequência para baixo. Portanto, irmãozinhos aí que estão ainda na ausência do bem, determinando isso. Portanto, o egoísmo, principalmente, está aí presente. Kardec, muito bem orientado, você me fez... Enfim, essa cultura nesses países subdesenvolvidos, só vou pegar um exemplo que eu presenciei em cidades pequenas. Grandes empresas queriam entrar, eles não deixavam os empresários locais, porque fatalmente faltaria possivelmente mão de obra, preocupação de perder a mão de obra especializada, e teriam que aumentar os salários. E eu acompanhei, fiquei sabendo de gente séria que ocorreu isso. Portanto, nós estamos num planeta de prova e expiação, caminhando para a regeneração, muito próximo da regeneração. Então, para onde a gente olha, tem de alguma forma exploração, guerras, porque fala guerra, tem o que está por trás das guerras. E totalmente contrário ao que Jesus Cristo pregou. Totalmente contrário. Kardec, muito bem orientado pela espiritualidade maior, teve o cuidado de explicar o equívoco na interpretação da passagem. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Vim trazer a espada que gerou esses conflitos todos religiosos. Jesus sabia das ocorrências futuras, considerando os nossos níveis intelectuais e morais da população. Por isso que o mal bate na educação e na igreja, na religião. O mal bate na educação para o QI não se elevar, fica fácil a coordenação, a manipulação, já comentamos, e bate com muitas estratégias em todas as religiões. Eles procuram ascender o poder e conseguem, geralmente. E mostrou, Jesus sabia dos níveis intelectuais e morais. E o que ele fez? Ele jogou sementes do caminho, a verdade e a vida, que um dia germinarão. E está muito próximo de germinar. Atrás dessa má interpretação, além do não entendimento de alguns, e alguns entenderam, mas, enfim, desobedeceram, não aceitaram, enfim, com seus interesses pessoais e políticos. A verdade é que a verdade incomoda as pessoas que ainda não são do bem. Pessoas aí com cupidez, com fanatismo, com ambição. Se não querem a verdade, querem a mentira, querem enganar. É uma estratégia do bem não mentir, falar a verdade. É uma estratégia da ausência do bem, mentir. Espíritos elevados não mentem. Tiradentes,
Isso pesquisa lá no Brasil, Pátria do Evangelho, o livro de Humberto de Campos e o nosso Chico Xavier. Foi o único dos inconfidentes, o único, estava lá aquele grupo de inconfidentes, foram lá pesquisar na Europa o que estava acontecendo, enfim. Foi o único que não mentiu. E ele custou a vida por ter falado a verdade. Os demais mentiram para sobreviver. Guardem bem isso, espíritos elevados não mentem. Eu vou repetir, espíritos elevados não mentem. Nós temos que perceber quem está ao nosso redor. Tem que prestar atenção, tem que checar, ok? Porque tem muita gente ainda fingida nesse planeta. Não importa se são parentes ou não. Lembra, nós somos uma média das 5 pessoas que convivemos. Temos que saber com quem nós estamos andando. Diga-me com quem tu andas e quem tu és. Nesse texto é comentado que o tempo das lutas e perseguições sanguinolentas, sangrentas, passou. Kardec, há 200 anos atrás, aproximadamente, eu estou aqui aproximando, comentou que, olha, fica bem claro que cessaram. Kardec refere-se principalmente às guerras religiosas. Quais são as causas da guerra? Busca de ganhos territoriais, competição por recursos, que é o caso do Amazonas, que está todo mundo babando em cima, cortaram a mordomia durante o intervalo e agora voltaram com tudo, muitas ONGs explorando. A procura de ganhos ou vantagens econômicas, as causas das guerras. Os nacionalismos exacerbados, vaidade patriótica, as vinganças, as revoluções, os conflitos internos, civis, ocorreu nos Estados Unidos, o Brasil também tem alguma experiência nessa área, as guerras defensivas de uma forma preventiva. E vamos trazer aqui um exemplo, as cruzadas, que duraram mais de 200 anos. Está bem claro que guerras longas, eu falo guerras, né? Isso entre o século XI e XIII, que foram expedições criadas pela Igreja Católica com fins religiosos, militares e econômicos. Isso empreendidas por cristãos contra os muçulmanos. Olha só, hein? Como hoje a gente vê aí um revés dos muçulmanos, mas não vou desviar, não. E o objetivo era libertar Jerusalém, a Terra Santa, o objetivo das cruzadas, e até então, na época, sob domínio turco. E, de acordo com os estudos de pesquisadores, cerca de 1 milhão de pessoas, entre cristãos e muçulmanos, morreram devido às cruzadas. Olha que interessante, no discurso de convocação para a primeira cruzada, ano 1095, o Brasil não tinha sido descoberto ainda. O Papa Urbano II diz que todos aqueles que lutassem contra os muçulmanos iriam para o paraíso. Muito parecido com o que ocorre no Oriente, quando vem esses ataques aí, aqui no Ocidente, de terroristas. Né? Eles iriam, é muito interessante, hein? Iriam para o paraíso e teriam todos os seus pecados perdoados, enfim. Os bárbaros abraçaram a ideia das cruzadas. Os bárbaros foram com tudo, né? Se tornaram cruzados. E as cruzadas foram compostas, portanto, por expedições organizadas pelos religiosos católicos. Vamos lá. As causas da Primeira Guerra Mundial. Nós estamos fazendo uma análise para entender a fala de Jesus. Primeira Guerra Mundial. As causas. Ideias imperialistas, a política de aliança entre países, e mesmo dividir aí territórios como a África, por exemplo, que foi dividida lá em 4 cantões, a corrida armamentista, testar novas armas, enfim, mostrar o poder bélico, o nacionalismo e o revanchismo francês, a França novamente presente. Entre 1871 e 1914, a Europa passou por um período de relativa paz e grande desenvolvimento tecnológico, econômico e cultural. Aí a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, na Europa, Oriente Médio, Norte da África e Ásia. Olha, e foi, só para ter uma noção, deixou aí 20 milhões de mortos,
20 milhões de mortos entre militares e civis. As causas que contribuíram para o início da Segunda Guerra Mundial, segunda, nós falamos da primeira, foram muitas. Podemos destacar resquícios da Grande Depressão, 1929. Muitos políticos não conseguiram acertar o país, e quando vem a fome, aí a situação entra nesse clima de crise. Então, o descontentamento com o Tratado de Versalhes, que cessou a Primeira Guerra Mundial, e as ideologias fascistas e nazistas. Tem gente que fala em fascismo, nazismo, com muita facilidade, sem estudar. São ideologias autoritárias. E, finalmente, o expansionismo, podemos dizer, japonês. O Japão estava crescendo. Interessante. Sempre quando o Japão começa a crescer, eles seguram. Não vou aqui entrar em detalhes, hein? Mais recente. Qual foi a causa imediata da Segunda Guerra Mundial? A causa imediata desse conflito foi o expansionismo territorial da Alemanha, germânico. E o estopim mesmo foi a invasão da Polônia, 1939. No dia 3 de setembro, portanto, ali 2 dias depois dessa invasão da Polônia, a Inglaterra e a França responderam à agressão com declarações de guerra aos alemães. Aí a história a gente conhece. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado já travado na história da humanidade. Durou 6 anos, indo de 1939 a 1945. O número de mortos da Segunda Guerra Mundial, planeta de prova e expiação, e geralmente gente religiosa, variou entre 50 a 70 milhões de pessoas que morreram. Gastos com armamentos, planeta de prova e expiação. O aumento entre 2022 e 2023 no mundo, aproximadamente 7% de aumento do que eles normalmente gastam. Isso é uma média mundial. Eles medem. Aumentou mais, quase aumentou aproximadamente 2,5 bilhões de dólares a mais. Portanto, só para ter uma noção, só os Estados Unidos, em 2022, gastou, somente no ano, 1,5 aproximadamente trilhões de dólares. Dá para imaginar? Dizem que só os Estados Unidos, que é o maior orçamento militar do mundo, somar todos esses investimentos, inclusive do Brasil, todos os investimentos, daria para resolver o problema ecológico e da fome. Ok? Esse é o planeta de prova e expiação. Estados Unidos da América, que o nosso irmão América, continua liderando em gastos, mas os europeus vêm aumentando. E hoje, considerando os 31 membros da OTAN, 1,3 trilhão está se aproximando em gastos militares. Portanto, a OTAN, que é praticamente 31 países da Europa, e eles estão avançando ali para o Oriente Médio, tentando, eu digo ali para a Ásia, estão avançando. A OTAN, portanto, representa hoje 55% dos gastos. Então dá para ter uma noção que é muito dinheiro em armas para destruir os irmãos. E muitos desses irmãozinhos estão lá. Pai nosso que estás no céu. Não é fácil. Eu sei que eu não posso trazer assim de uma forma simplista. Tem muitos fatores. Traz paz também. Aí já é uma outra conversa. Por favor, eu não estou aqui desprezando. Podemos dizer que em dados momentos é necessário. Podemos dizer. Portanto, os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo. Só para ter uma noção, vamos comparar os Estados Unidos com o Brasil. Os Estados Unidos tem 13.200 aeronaves militares, 13.200. O Brasil tem 628 aeronaves, apenas militares. Isso dados do Estadão. Portanto, dá para ter uma noção, né? Portanto, tem que ficar quietinho, não pode arrumar encrenca com ninguém. Não, tem gente que fala demais, sabe? Tem que tomar muito cuidado.
E aí vamos lá, perseguições a cristão no mundo. Eu estou trazendo um balanço aqui, olha. Eu pesquisei, isso veio da Gazeta do Povo, um jornal muito conceituado aqui no Brasil. O número de cristãos em situação de profunda perseguição ultrapassa a 365 milhões nos dias atuais, o que equivale a 1 em cada 7 cristãos em todo o mundo. Estamos falando de cristãos, né? Tá? Nós temos aí muçulmanos, tem judeus, tá? Enfim, estamos falando de cristãos. Portanto, vem aumentando essas perseguições. Segundo o Brasil Paralelo, portanto, é uma produtora, está presente aí no site, muito séria, jornalistas seríssimos. Ao todo, portanto, eu estou aqui repetindo, eles comentam que são perseguidos por causa da fé. Em dezenas de países, religiosos ligados ao cristianismo enfrentam opressões como proibição ao acesso à água, prisão em campos de trabalho forçado e a morte. Quando sobrevivem, essas pessoas são expulsas de suas aldeias ou comunidades e as igrejas são destruídas ou incendiadas. Entre as nações onde os cristãos são mais discriminados, 50 delas praticam uma perseguição considerada extrema ou severa. Anualmente, a Organização Internacional Portas Abertas realiza uma pesquisa para monitorar os 50 países mais perigosos para o exercício do cristianismo. E essa lista mundial contém 3 países da América Latina: Chile, Cuba e Nicarágua. Que interessante. Cuba e Nicarágua, Chile também, os 3 países da América Latina. Lista, eles estão ali numa classificação, tá? O país mais perigoso do mundo para um cristão, já era de se esperar, a Coreia do Norte, que é um país prisão, país comunista, que é uma prisão ali. Ali é uma prisão, pessoal, vixe, não vale a pena. Comandada pelo ditador autoritário Kim Jong-un. Por eles não acreditarem em Deus, eles não permitem. Lógico, são ateus. Mas ateus profundos, hein? Ali, portanto, o bem não está presente, irmãos. São perseguidores do cristianismo, não pode o bem estar presente aí. E olha que interessante, o número de cristãos na Coreia do Norte é algo próximo de 400 mil. Porque quando eles dividiram ali com a Coreia do Sul, uma parte era cristã. E ali, se descoberto pelas autoridades, o cristão é enviado como prisioneiro político para campo de trabalho forçado, onde as condições são cruéis, ou é morto no local. E a família tem o mesmo destino, segundo o relatório da Portas Abertas. Na Colômbia, os cristãos da zona rural são alvos de alguns grupos criminosos e enfrentam perseguição também das comunidades indígenas, cristãos sendo perseguidos. Tem aqui em Bauru colombianos, eu conheci uma, Bauru, interior do estado de São Paulo, conheci essa semana uma colombiana. Eles estão procurando queimar o chão, né? Sair, né? O que tem de venezuelanos vindo para o Brasil, lá também tem perseguições. Guerrilheiros armados e gangues controlam e lutam por grande parte do território nacional na Colômbia. Eles veem na igreja uma ameaça ao seu poder e estabilidade. Então, mas vamos lá, tá? E já o regime comunista de Cuba atua na repressão mesmo, pesada da religião, e na redução da influência da igreja. Cuba foi quem mais subiu na posição, 10 itens no total, passando 10 degraus, de 37 para 27, país que mais persegue. Está ali classificado. Isso se deu por conta do aumento da pressão e violência no país. O governo cubano não tolera vozes dissidentes ou qualquer influência nesse sentido. País comunista. O relatório aponta que o cristianismo é visto como ameaça à ideologia ditatorial ou ao regime desses países, e que os cristãos são considerados inimigos das lideranças governamentais da sociedade. Isso está acontecendo agora. Alguém vai falar, esse camarada está exagerando. Dá um Google, pesquise e converse. Eu conversei com uma colombiana.
Converse. Tem aí Venezuela, tem tudo aí. Estão ao nosso redor, se tiver dúvida. Isto é seríssimo, está acontecendo nos dias atuais, mas já estava previsto. A verdade e o caminhar para a regeneração. Portanto, saindo um pouquinho fora dessa área, é importante isso que eu vou falar agora. Nos dias atuais, segundo Kardec, as guerras serão todas de ordem moral, que durarão guerras, hein? Isso aí são perseguições, que nós comentamos. Durarão poucos anos. Até 2057, quando se inicia a regeneração. Portanto, nós somos 2024, nós temos 33 anos para iniciar a regeneração. Por que que ele fala isso serão rápidas? Porque a luz, olha que Allan Kardec, o Kardeci nos traz. A luz, que são as nossas orações, pessoas orando, como essa marcha de Jesus que ocorreu hoje em São Paulo, porque essa luz não vem apenas de um único foco, está vindo de vários focos do globo. É muita gente orando, tem muita gente orando. Portanto, são guerras que durarão poucos anos. Um exemplo é o surgimento do espiritismo, que veio de muitos médiuns do mundo todo. Kardec não ficou centrado em um médium, ele pesquisou mesmo, ele recebeu informações de várias partes do mundo. Kardec coletou e filtrou com a ajuda da espiritualidade maior. Nós tivemos a contribuição, essa obra que nós estamos estudando, o Evangelho, de muitos médiuns. E é importante isso, a regeneração que se inicia em 2057, está próximo, e vai atingir a plenitude no ano 3000, completa com isto 7.000 anos, ciclo, 7.000 anos, completa em 2057, que começou 4.000 anos antes de Cristo. Desculpa, é o ano 3000 que a regeneração se completa no ano 3000. Começou esse ciclo 4.000 anos atrás, são 7.000 anos. Por isso, o espírita de hoje é chamado trabalhador das últimas horas, considerando o término desse ciclo. E dá para a gente entender quando se fala que Deus construiu o planeta em poucos dias. Vocês vão entender por quê. O Haroldo Dutra, um estudioso e palestrante espírita, que vocês todos devem conhecer, diz que esses ciclos são comparados a dias. Bom, basta ver que Deus construiu o planeta em 7 dias. Eu me lembro que era esse comentário. Na realidade, um dia equivale, nós estamos falando de 7.000 anos, equivale a mil anos. Um dia. Se estamos nas últimas horas, reparem bem, porque a regeneração começa em 2057. Nós estamos num período da noite. Reparem bem, esse dia que nós estamos agora aqui no presente, nesse momento, quinta-feira, nós estamos aqui nesse momento, começou 0 horas. Era noite, não era? Tudo bem? Aí começa a clarear às 6 horas da manhã, e depois chega à noite, às 18 horas, 18h30, depende aí da estação. Nós estamos aqui no período da noite do dia. Como nós estamos nos aproximando da regeneração, o Haroldo Dutra pesquisou e ele comentou que são as horas mais escuras do dia. Nós estamos em 2024, considerando esse dia de Deus, que equivale a 1000 anos, nós estamos muito próximos. Então é como se estivéssemos ali entre meia-noite e 6 horas. Desculpa, está encerrando, né? Estamos entre 18h30 e 19 horas para chegar até 24 horas, comparando com o dia. Dá para entender, não? Então, olha, a regeneração está aí. Ainda estará escuro, até começar a clarear, que não vai ser em 2057, porque lá começa um novo dia, começa às 0 horas, tá? Comparando com o dia, às 0 horas, tá? Vai levar alguns anos para tudo se equilibrar. Nós vamos ainda pegar um período, quando eu falo escuridão, são períodos que não serão nada fáceis. Nós vamos assistir muitas injustiças no mundo todo. Vamos assistir nos Estados Unidos, na Europa, já estamos assistindo. No Brasil, estamos assistindo muitas injustiças.
Essa escuridão mencionada tem a ver com os momentos nada fáceis, ok? Então, fica aí este recado, eu vou ter que agilizar devido ao horário. Para alguns, esses períodos que não serão nada fáceis, por isso que nós somos trabalhadores da última hora, viemos para trabalhar, não viemos aqui para curtir o paraíso. Senão seríamos os descansados da última hora, os aposentados da última hora. Não. Se nós somos trabalhadores da última hora, é agora que nós vamos ter que pegar firme em orar, divulgar o bem, trabalhar no bem, se posicionar com firmeza no bem, trazendo a verdade. Não palpar a verdade. Tudo bem? Para alguns vão ser oportunidades, para outros serão ameaças de sofrimento. Aí depende do nosso olhar. E o Espiritismo traz uma contribuição enorme para a gente enxergar esta oportunidade, essa misericórdia que Deus nos deu. Portanto, se nós trabalharmos direitinho, nós estaremos compensando períodos que nós negligenciamos, empurramos com a barriga, enfim. E, portanto, que Deus abençoe a todos. Reflitam nessas palavras. Eu estou trazendo a realidade, que não é bonita, ok? A realidade não é bonita. Agora, nós temos que sair desse encontro conscientes que nós vamos ter que fazer algo a mais. E podemos sim fazer algo a mais. Orar um pouco mais para a Ucrânia, a Rússia, Israel, esses irmãozinhos terroristas do Hamas, que eu considero terrorista, pelo que eu vi, tá? Tem gente que não, mas enfim, eu respeito. Enfim, os irmãozinhos da Palestina, orar para os governantes, às 18 horas tem essa egrégora, põe no celular e vamos orar e contribuir dentro do nosso universo para o cristianismo fluir, porque vai fluir, é um determinismo de Deus o bem acontecer. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos. Muito bom. Vamos então, na sequência, passar as palavras do Dr. Deolindo. Chama o André, por favor, André. Sim. Boa noite a todos, né? O título nós já começamos a estudar a semana passada, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Quando a gente olha esse título, a gente, se nós não tivermos um pouco de conhecimento, né, ficamos sempre em dúvida, né, sobre o amor de Deus ou sobre a bondade de Jesus. Mas o título é muito providencial. Por quê? Porque nós ainda vivemos numa ignorância muito grande dentro dos princípios divinos. Até porque existe algo muito forte, né, que vem do passado. E como somos nós espíritos, o espírito é eterno, onde tivemos N oportunidades de vidas materiais nesse planeta, hoje de prova e expiação, existe coisas assim que nós não conseguimos ainda nos libertarmos. E essa divisão, igual foi colocado, não foi só apenas após a vinda de Jesus, que foi o momento mais crucial para que isso ocorresse. Mas se nós pegarmos a história, né, até mesmo do Velho Testamento, onde a falta de conhecimento de Deus era muito grande, porque havia os interesses, momento estritamente materialista, bruto e ignorante. Veja, né? Aonde não compreendia ou nem se falava do contexto do amor, apesar do amor ser universal, estar por todos os tempos.
Então, quando começou a vir a despertar na humanidade o discernimento do que é Deus, as coisas começaram a acontecer de forma diferente, com muitas más interpretações e muitas revoltas. Por quê? Porque quando parava, né, e analisava o que sou, o que terei que ser, veja, existia uma briga interior muito grande no ser. Então era muito mais fácil viver no comodismo do que era, do que ter que se movimentar e buscar mudanças para vir a se tornar um novo ser. Então isso gerou, vamos dizer assim, muitas discórdias, muitas guerras, muitas incompreensões, né? Muitas pessoas que foram caçadas, mortas, o abuso do poder, igual já foi falado, de uma forma bem detalhada, no decorrer dos tempos, aí das guerras religiosas e do poder do qual a religião tinha mediante a corte e também do abuso que se fazia, porque a humanidade em si era muito ignorante quando se falava dos princípios divinos, até porque não tinha a liberdade de buscar o conhecimento e muito menos a liberdade de se expressar. Então as coisas eram muito difíceis. Basta nós vermos dentro da história do povo hebreu, né? Quando Moisés libertou seu povo, chegando ao monte, lá subiu, né? Para quê? Para ter o contato mais próximo com Deus. Assim fala a história. E lá ficou um bom tempo. Aquele povo que estava lá embaixo já achava que Moisés já tinha morrido. O que ocorreu? Vieram a praticar mediunismo. Não é mediunidade, mediunismo, porque é dentro da ignorância, evocando espíritos brutos, grosseiros, criando uma imagem, adorando uma imagem, como ali fosse o bezerro de ouro, sempre na busca das riquezas, perante as adorações que se tinham mediante vários deuses, porque não compreendiam o verdadeiro Deus. E Moisés, descendo do monte, vendo aquilo, se revolta, né? Porque vê o quanto distante está aquele povo de Deus. E é obrigado a colocar várias vezes para poder disciplinar e ter o controle. E dali começou uma trajetória de guerras e mais guerras. As divisões, as incompreensões divinas se fizeram presentes, adorações, idolatrias a N deuses, principalmente aos deuses materiais, mitologias grego-romana, na qual, assim, tinha um peso muito grande, né, principalmente sobre aqueles que eram mais letrados, porque o simples, o ignorante, era a maioria da população, né, aquela plebe bem, bem simples mesmo, bem paupérrima, veja, não tinha praticamente condições de nada, apenas tinham a sua fé e tinha a obrigação de respeitar aquilo que vinha, né, da igreja, não que a igreja estivesse errado, mas as pessoas que ali estavam desvirtuaram demasiadamente, né, esses princípios da lei de Deus, apesar de ter o conhecimento, porque buscavam o poder, buscavam a riqueza. E o Davidson comentou muito bem a respeito da trajetória que ocorreu, principalmente na época do protestantismo.
E quando olhamos nos dias de hoje, sobre o protestantismo, nós não entendemos o que era o protestantismo lá no início, né? Que era o protestar contra os abusos, né, da qual a igreja, através de um momento inquisidor, assim se colocava perante aquela população, onde eram julgados como hereges qualquer um que não aceitasse ou que tivesse uma ideia diferente daquilo que queriam que tivesse. Então, o protestantismo começou-se nesse sentido e depois tomou um corpo muito grande como religião. Mas veio Jesus, trouxe princípios novos, né? Não foi compreendido, mas deixou seu legado, né? Vamos dizer assim, dos princípios divinos, principalmente da lei do amor, da bondade, da caridade, trouxe o despertar de que o ser tinha que buscar o conhecimento, né, e tinha que se desenvolver em todos os sentidos. E trouxe também, né, já desde os primórdios dos tempos, a eternidade. E deixando bem claro que o nosso mundo não é esse que nós vivemos, é um mundo muito maior e muito melhor. Mas como conquistá-lo? Aí é a questão principal. Como conquistá-lo? Né? Então, aí vem as incompreensões e as divisões, dos quais, assim, através dos tempos, se apresentaram muitas dúvidas, muito medo, muito interesse. E ainda nos dias de hoje, após, né, vir a terceira revelação, que a primeira foi Moisés, a segunda Jesus, a terceira doutrina, né, dos espíritos, através de Kardec, através do Espírito Verdade, igual Jesus assim já havia dito lá atrás, onde veio para mostrar o caminho correto da qual temos nós que seguir. E isso não foi compreendido, tanto que no início, veja, muitas coisas ocorreram, né, onde teve que provar, através de efeitos físicos brutos, a existência, né, do espírito, a existência da vida eterna, que existe uma inteligência além da nossa, né, que é que nos encontramos nesse planeta Terra, mas uma inteligência muito maior. E lógico, né, o mal, ou aonde está a ausência do bem, vai sempre agir para que a ignorância, né, continue a predominar, porque quando assim ocorre, o domínio, as mentes desajustadas são muito mais fáceis e vai atrasando o tempo desse progresso do ser e do planeta. Mas Deus, na sua bondade, vai determinando as coisas e fazendo com que assim ocorra nesses momentos, né, de aprendizado, de evolução, onde entramos no momento de transição para podermos chegar no momento de regeneração e assim sucessivamente. Então, essa divisão que Jesus colocou foi justamente a necessidade que temos de buscar compreender a verdade e lutar interiormente contra aqueles ideais, aqueles conhecimentos da qual já nutrimos lá atrás e da qual, né, muitas das vezes não estão corretos. Então não é tão simples. Nós temos que assim fazer e principalmente fazer com que nós nos tornemos a cada dia seres melhores e mais úteis para com Deus, para contigo e para com o seu próximo. Então foi nesse sentido
que Jesus assim trouxe esses ensinamentos, né? Então, assim, muito conscientes das nossas responsabilidades, muito consciente de que Deus é eterno, é soberano, de que Jesus é o nosso guia, é o nosso mestre, é o nosso médico, de que nós somos filhos da luz, filhos do amor. E assim temos nós que fazer com que isso tenha como predominância junto a nós. Aonde falado foi do Pai Nosso, que estais nos céus, onde deveríamos ter essa oração que Jesus escreveu na areia, como regra em nossas vidas. Deveríamos entender detalhadamente cada estrofe dessa oração, para que assim, então, pudéssemos valorizá-la e a cada dia praticá-la, porque se estamos rogando ao nosso Pai, que estás nos céus, todos os benefícios e as responsabilidades da qual temos, que possamos não apenas recitá-la de forma decorada, mas de forma sentida, de forma responsável, para que ela esteja presente em nossas vidas. Porque tem uma estrofe ali que é maravilhosa, onde diz: Pai, proporcionar com que possa haver o perdão das minhas ofensas, das minhas dívidas, mas que eu possa ter força, que eu possa ter coragem, que eu possa ter sabedoria para perdoar ao meu próximo, porque se assim eu não fizer, não serei merecedor do vosso perdão. Veja, esse ensinamento é maravilhoso, porque se olharmos para a humanidade, a maior enfermidade que se tem está atrelada ao orgulho, e esse orgulho faz com que nossos corações estejam sempre feridos e cheios de rancores, de mágoas, de ódio e de vingança. Então, se sequer ainda aprendemos nós a perdoar, temos nós a coragem de pedir o perdão ao Pai. Então, perdoemos a todos aqueles da qual não compreendemos, porque são irmãos nossos necessitados, que necessitam de auxílio em N situações. Então, Pai amado, assim nesse momento nós libertamos o nosso coração, onde estaremos nós a pedir a Ti que os cure, porque estamos nós assim predispostos a assim fazer. Estamos nós, nesse momento, animados a eliminar todas aquelas mágoas, aquelas máculas, dos quais nos agridem cotidianamente, para que no despertar do novo amanhã, que é um novo ciclo de nossas vidas, estejamos nós leves, com os pensamentos diferentes, olhando mais para a nossa vida, olhando mais para nossas deficiências, e assim não deixando com que esses incômodos fiquem a bater como uma bigorna em nossa mente, em nosso coração, porque estaremos a nos libertarmos de tudo isto, deixando de lado aquele sentimento de tristeza, de mágoa e de vingança, que muitas das vezes nos agride e até nos provoca enfermidades físicas e morais, porque acumulamos dívidas de uns para com os outros e os padrões mentais se degradeiam. E dentro dessa degladiação nos enfraquecemos. Espiritualmente abrimos portas para que irmãos malfazejos interfiram em nossas vidas, nos levando a nos acometermos de atos muitas das vezes cretinos e ignorantes,
sem sequer nos apercebermos de que estamos sendo utilizados como instrumentos, porque as nossas mentes e os nossos corações estão imundos, estão enfraquecidos. Então, nos fortalecemos em Jesus, nos fortalecemos na lei do amor, nos fortalecemos nas responsabilidades da qual temos perante uma pequena sociedade, da qual assim fazemos parte integrante dela, onde um depende do outro para poder se despertar, se fortalecer e evoluir. Então, Pai amado, que essa estrofe desta oração maravilhosa, ditada por Jesus, predomine sobre todos os seres, porque assim estarão a fortalecê-los, Pai, e a libertá-los das suas imperfeições. Como também rogamos a Jesus, como também rogamos a Bezerra, que nesse instante, em conjunto com esses trabalhadores incansáveis dessa seara do amor e da caridade, adentre em cada lar de vocês, proporcionando a paz, da qual necessário se é. Sintam essa paz, essa brisa, essa harmonia que estará a tomar conta do vosso lar, do vosso ambiente familiar. Sintam esse calor de Jesus a vos envolver, trazendo uma revitalização para os vossos órgãos físicos. Sintam a luz do divino e amado Mestre a tomar conta de suas mentes e dos seus corações, trazendo uma leveza, uma pureza, um discernimento daquilo que necessário se faz nesse momento. Mas não desperdicemos esse momento, assumamos com responsabilidade as necessidades que temos nós que superar, que Jesus, na sua bondade, está a mostrar, está a orientar, porque Ele deseja que cada um do seu irmão assim progrida, se liberte e se cure dessas mazelas que carregam consigo existências afins. E a reencarnação é a oportunidade para isto, porque aí está o contexto da prova, da expiação, aí está o contexto da evolução, do desapego, do despertar do amor, para que assim o progresso se faça presente em cada um que se encontra nesse planeta, encarnado ou desencarnado, mediante a sua necessidade, mediante o seu aprendizado, mediante a sua libertação daqueles sentimentos e costumes do passado distante, da qual tanto ainda nos agride. Ó Pai, de luz, de amor e de bondade, a Ti nesse momento nós nos entregamos, com nossos corações agora puros, libertos de tudo aquilo que necessário se faz. E peço a todos que nesse instante usufrua desses benefícios curadores. Se existe algum ponto do corpo que está a incomodá-los, dirija a sua mente para este ponto nesse momento e converse com Jesus. Deixe Ele agir. Sinta essa presença de amor que trará o alívio, proporcionará a cura, trará a paz, proporcionará o crescimento de cada um. Então entreguem-se a Ele em oração.
E assim, então, agradecemos a Bezerra, agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus por tudo que vem sempre a nos proporcionar. Obrigado a todos. Obrigado, Dankmar. Nós que agradecemos, doutor Deolindo, pelo carinho, pelas palavras de conforto que nos trouxe, pelas vibrações em favor dos nossos irmãos necessitados que atravessam dificuldades, enfermos, que todos eles recebam neste momento esta luz e esta energia que foi direcionada neste momento. Nossa gratidão a todos, ao Senhor, ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Que sejam todos iluminados e abençoados para que possam nos ajudar cada vez mais, nos trazendo conforto para o nosso dia a dia e a cura para nossas enfermidades. Que Jesus as abençoe. Muito bem, vamos então agradecer este momento desta noite maravilhosa que tivemos, com todas essas orientações que nos fortalece, nos deixa em paz, felizes. Vamos dirigir a prece de Cáritas. E eu pediria que a Rosana, você poderia fazer para nós? Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez pela palestra, pelo ensinamento, pelas curas, e que assim seja. Obrigada. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santíssima imagem, e que assim seja. Pediria agora a todos que se recolham pelo menos 10 minutos com suas águas, para que a água seja completada, energias e fluidificada pela espiritualidade em favor de todas as enfermidades que temos. E que Jesus nos abençoe e que nos ilumine em nossa semana. Uma boa noite a todos. Que todos tenham um final de semana muito bom. Até a próxima semana.